Olá, irmãos. Estou aqui hoje fazendo este vídeo para levar o pão da vida, irmãos, para as pessoas que ainda não se alimentaram, que estão se alimentando pelo manar do deserto ainda, como nosso Messias fala. Mas, irmãos, quero repassar aqui, irmãos, além de tudo, o amor que é a palavra vinda do nosso Messias em espírito e repassada para vocês. Irmãos, eu vejo hoje que coisas assim, irmãos, que não se encaixa com o perfil do nosso Messias e jamais irá se encaixar. Mas eu vejo pessoas colocando palavras na boca do Messias, palavras na boca do Pai à força. E eu só ouvindo, irmãos, quando eu estava no sistema religioso, assim, um pouco tempo, mas eu ouvia e já percebia que aquilo estava errado. Eu já percebia que aquilo não era o certo, entende? Mas foi passando o tempo e aquela vontade de descobrir o que aqueles homens estavam falando, porque eles falavam aquilo. Até que um dia eu resolvi ler e ter a humildade de aprender com o nosso Messias o que ele quis falar. E deixei tudo de lado, irmãos, aquela parte do que a gente ouve no sistema religioso, sabe? Eu deixei tudo de lado e fui ler mesmo as escrituras. E vi que ali, irmãos, ali que estava o pão da vida. É simples, irmão, coisas que está escrita, coisas do nosso Pai é simples, muito simples. Mas aqueles homens do sistema religioso que embaralham nossas mentes e que faz com que as coisas simples do nosso Pai e do nosso Messias se tornem complicadas. Eles ajuntam tesouro na terra, irmão, onde a traça e a ferrugem os consomem. Mas esses homens, irmãos, que enganam as pessoas, eles não ajuntam tesouro no céu, onde a traça e as ferrugem não o consomem e onde ladrões não roubam. Irmãos, estamos sendo enganados há mais de 7.000 anos, irmãos. Quando o nosso Messias fala que a porta é estreita para o reino do céu, ele não está mentindo, irmãos. Não está mentindo de maneira alguma. E eu sei o quanto foi estreito eu chegar até aqui, irmãos. E eu sei o quanto vai ser mais ainda eu seguir em espírito e verdade do nosso Messias. Sabe, irmãos, eu venho mostrando a verdade nos ônibus, nas escolas onde eu passo. As escrituras, sabe, eu leio, eu abro aqui a Bíblia e vou ler, né? Mas as pessoas não ouvem. Elas acham que o que os pastores, né, os vários pastores, que eles falam é verdade. E que o que está aqui é só um auxílio para eles. As pessoas pensam que para ter acesso ao Pai, ao reino do céu, precisa de um intermédio, precisa de um homem dando uma instrução. Mas não é assim, irmão. O véu se rasgou e as pedras se fenderam. Entendeu? Mas eles falam no sistema religioso só que o véu se rasgou. E aí os irmãos é enganado. Não existe vários pastores, irmãos. Existe apenas um pastor. Mas o que está sendo dito hoje?
Um pastor ali, outro pastor aqui. Mas isso não vem do nosso Pai, isso não provém do nosso Pai. Se você ler em João capítulo 10, eu vou ler aqui. Nosso Messias diz: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama pelo nome de suas ovelhas e as traz para fora. Você não sabe quem é esse pastor? Você acha que é um pastor da sua igreja, feita por mão de homens? Ou você acha que esse pastor não é um pastor, mas é um padre? O que você acha? Aqui ele explica, mas só que um líder religioso te dá um versículo isolado, de um capítulo isolado, e te fala que em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta dos curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Então aquela igreja dele é o curral das ovelhas, mas aquela outra igreja é ladrão e assaltante. Porque ele te deu esse entendimento e te deu esse capítulo e versículo isolado. Ele te deu esse capítulo e versículo isolado. Mas leia mais, queira saber mais do nosso Messias, irmão. Ele não é limitado. Olha aqui, ó. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque o conhece sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz dos estranhos. Messias disse esta parábola, porém eles não entenderam o que ele dissera. É o que acontece hoje, irmão. O povo ainda não entendeu. Mas Messias explica essa parábola mais adiante, mas as pessoas não leem. Elas não querem ler o capítulo todo. Elas acham que o reino do céu é simples. É simples, é como se fossem os negócios dela. É como se fosse um comércio, entende? Compra aquele material, revende e ganha em cima. Pronto, está feliz, porque está ganhando em cima. Elas acham que é assim, mas o reino do céu não é assim, irmão. O reino do céu é muito mais adiante que isso. O reino do céu não tem dinheiro. O que você recebe espírito de graça, você dá de graça, mas os porcos, eles cobram. Mas aqui vale falar quem é o verdadeiro pastor. João 10 diz quem é o verdadeiro pastor. Aqui no versículo 7 fala: tornou, pois, Messias a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não os ouviram. Quem veio antes do nosso Messias e desobedecia aos mandamentos do nosso Pai? Quem veio, irmãos? Não foi Moisés, Abraão, Jacó? Mas desobedeciam os mandamentos do nosso Pai. Nosso Pai pedia para não matar, mas eles matavam. Mas isso eu vou explicar mais adiante, irmãos. Venha para cá pro atual. Você que está vendo esse vídeo agora, irmão, venha pro atual, pro momento agora. Para saber quem é o pastor verdadeiro. Mas no decorrer dos vídeos, dos tempos, eu vou falando os falsos profetas das escrituras. Mas vamos lá. No 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Hoje, irmãos, quem é que mata, rouba e destrói? Ah, é o ladrão, né? Que está ali na esquina. Ele pega uma arma, atira, assalta. Mas, irmãos, para isso, para o Pai ainda não é importante. O que toca é aquele que rouba, assalta e mata em espírito, irmãos. É o seu pastor,
que veio para roubar, matar e destruir. Porque ele mata em espírito e verdade. Eles mentem. Nosso Pai não quer isso, irmãos. Não quer isso. No 11 fala: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai que me conhece, eu também conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.